jogo ao vivo na Globo. Que isso, gente? Dami tá invadindo o Globo Esporte. Acabou de entrar no Big Brother. Tem um recado pra mim? Pode abrir. Mostra. Pênalti pro Galo. Ah, entendi, viu, Dani? E finalizando, temos que chegar no lance do pênalti, que é o lance que, evidentemente, se institucionalizou no Brasil através da Fla Press. Sim. Por quê? Porque eu acompanhei muito de perto, coisa que, evidentemente, a imprensa do Rio de Janeiro não fez, o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Flamengo e pelos olhos do Atlético, pelos dois olhos. Eu assisti os jogos dos dois times. E isso é uma coisa que a imprensa normal não faz, tá? A imprensa normalmente de Minas assiste os jogos de Minas, a imprensa do Rio assiste os jogos do Rio e acha que a obrigação dela é defender os times locais. Isso não é obrigação, isso é caça-clique. É quando você faz uma parada que é assim, ó, meu público é de 70%, 80% carioca, eu vou defender os times do Rio. Então você não está sendo totalmente desonesto se você assumir isso, mas você também não está sendo isento porra nenhuma, porque você está ali não é para replicar o que o torcedor da arquibancada diz, mas sim para esclarecê-lo. E não porque você é melhor do que ele, mas porque, em tese, o torcedor de futebol ele é um cara que ele pode assistir o jogo no domingo, ele pode assistir um jogo na quarta, eventualmente numa terça-noite ele vê um joguinho, e você é o cara que vê 9 jogos por semana, que tem acesso à porra toda para esclarecer e falar, não, olha só, então, esse jogo aqui que você está falando, eu sei porque como eu assisti os últimos 3 jogos do Cruzeiro e você não, esse jogador do Cruzeiro aqui, normalmente ele é titular e ele não é violento, tá? Então essa falta aqui não foi maldosa. Para isso deveria servir o jornalista. Então, durante o ano de 2021, o torcedor do Flamengo, evidentemente, por tudo que ele disse em 2020, eu sou foda, eu ganhei, eu virei uma máquina, eu acreditei, eu virei o Bayern. Pô, se o flamenguista já era marrento antes de ganhar, imagina agora. Ele criou aquela porra de que o Flamengo só está perdendo o campeonato porque o juiz está ajudando o Atlético Mineiro, que é uma tremenda de uma mentira, porque o Atlético Mineiro jogou muito mais futebol do que o Flamengo durante todo o ano de 2021. Todo. E acho que nem o flamenguista consegue rebater esse argumento. O Galo foi melhor do que o Flamengo o ano inteiro. E mereceu os títulos que ele ganhou. Eu vi jogos como Flamengo, como Galo e Santos, com 2, 3 pênaltis não marcados para o Atlético Mineiro. Só que nesse jogo, a imprensa nacional fez mostra os gols do jogo e passou. Não fez escândalo. Por quê? Porque não agradava o torcedor do Flamengo, isso não vendia. E quando eu digo isso, veja bem, o Flamengo não tem nada a ver com isso, tá? É meramente a minha classe fazendo o papelzinho dela. Quando você tem um lance que pode eventualmente gerar no flamenguista uma revolta, irmão, reprisa essa porra segunda-feira o dia inteiro. Por quê? Porque tá me dando audiência, o flamenguista tá ali, ó, olhando e falando, galera, por isso que eu não sou líder, é por isso que eu não tô ganhando e tal. Meu irmão, tu tá lidando com uma massa e ganhando dinheiro em cima dela. Então foi isso que se gerou em 2021. Todo pênalti dado pro Atlético Mineiro é um absurdo por ser pênalti pro Atlético Mineiro. Caralho, peraí, vamos olhar se foi pênalti. Meu Deus do céu, se foi pênalti, você diz que foi pênalti, se não foi pênalti, você discute se foi interpretativo, se foi muito bizarro, se não foi. E quando tem o pênalti não dado pro Atlético Mineiro, você vai noticiar? Não, porque aí eu vou foder o argumento da torcida aqui que tá... Porra, meu irmão, desculpa, mas esse jogo tá sendo escroto. É mais um jogo escroto. Eu batia muito no que eu acho que é a Fla Press, a maneira como a imprensa do Rio de Janeiro enaltece o Flamengo, muitas vezes sem o Flamengo merecer, adora detonar os outros. Então assim, o tratamento não é igual. Se você pegar, por exemplo, as capas de jornal quando o Vasco perdeu o Mundial para o Real Madrid, a imprensa tirou sarro do Vasco, apesar do grande jogo que o Vasco fez. Se você pegar as capas de jornais quando o Flamengo perdeu do Liverpool, enaltecendo a bela atuação do Flamengo. Não é errado enaltecer a bela atuação do Flamengo, apenas a comparação é nítida. Você olha a maneira como outros clubes são tratados e é muito diferente. De que o Flamengo tem que ser soberano, e para o Flamengo ser soberano tem que ridicularizar os outros. Então assim, os feitos dos outros são menos comemorados, são menos vibrados, menos enaltecidos, e quando você questiona isso, mas é isso mesmo. Por quê? Porque é Flamengo. Mas como assim? E aí assim, eu acho que por eu ter tomado esse choque, quando você está no dia a dia, você não percebe isso. E eu tinha o Renato Maurício Prado na minha bancada, que era um cara influente no Globo, que dizia que era isso mesmo. E aí o editor de esportes do Globo, que era o Toninho Nascimento, torcedor do Fluminense, dizia, não, Rizek, mas aqui no Rio assim, mas por que é assim, cara? E o Toninho fez uma capa que eu detonei com ele no programa, que era Botafogo vence um estadual esvaziado. Aí eu mostrei, foi a manchete do Globo quando o Botafogo foi campeão estadual um desses anos aí. E eu mostrei que no ano anterior, o estadual do Rio não tinha sido melhor. O Botafogo tinha ganhado os 2 turnos. Que ano foi isso? 2013. 2013? E a manchete do Globo, na primeira página, foi Botafogo vence um estadual esvaziado. E eu mostrei, quando é que tinha sido em outros anos do Flamengo, assim, Flamengo leva a Guanabara, Taça Rio é do Mengão. Uma diferença muito clara. Teve um dia que o Vasco goleou o Aurora, lembra? Pela Sul-Americana. Maior goleada da história internacional do Vasco.
E a manchete do Globo, numa quinta-feira, era Ronaldinho contra o Grêmio, jogando no domingo. Então não faz sentido, e a goleada do Vasco era desse tamanhozinho assim. Não faz sentido editorial. Não tem lógica editorial. Tem lógica financeira. Não tem lógica, acho que é cultural, assim, dessa coisa do... acho que o Flamengo não tem culpa disso, mas o Rio tem uma cultura, na minha opinião, uma bobagem do mundo, uma visão de um paulista, de que o Flamengo é o soberano, e para o Flamengo ser o que é desse tamanho, essa potência absurda, você tem que espizinhar os outros, diminuir os outros. Sim. E assim, essa manchete é muito... Eu duvido que um gol do Flamengo, a manchete fosse gol casual do Flamengo da vitória. Não. Mengão, a mística do Mengão, não sei o que lá. Então acho que tem uma cultura, e como se aceita muito facilmente isso no Rio, eu acho que os clubes começarem a se posicionar, eu acho demais, cara. É um momento de descansar, né? Recuperar os jogadores, foi um jogo muito intenso. Parabenizar o torcedor que fez aquela bonita festa, onde eu não entendi o porquê que a emissora de vocês, Fox, colocou uma matéria falando da torcida do Palmeiras, polêmica, pode fechar aeroporto, e quando foi o Flamengo que fez, vocês falaram que bonita a nação do Flamengo para o aeroporto. Então, a gente não entende por que essa mudança de opinião, mas a equipe está muito concentrada nesse título. Vamos focar no Botafogo, descansar para fazer um grande jogo. Mas foi citado até a do Corinthians em 2012 para a viagem do Mundial, inclusive a do Palmeiras. Mas o título da manchete é polêmica. Torcida pode fechar aeroporto, e a do Flamengo, nação faz a festa para jogadores no aeroporto. Então, por que essa diferença assim em duas situações iguais?